paz esteja conosco, que mais uma vez possamos unir mentes e corações e juntos, fazendo a leitura e fazendo as análises, as reflexões, é o que faremos neste momento. O estudo de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos na introdução, na terceira parte, notícias históricas. Para bem se compreenderem certas passagens dos Evangelhos, é necessário que se conheça o valor de várias palavras nele frequentemente empregadas, e que caracterizam o estudo dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras muitas vezes têm sido mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A compreensão de seu significado explica, além disso, o verdadeiro sentido de certas máximas, que, à primeira vista, parecem singulares. Nessa introdução, ele está falando de algumas palavras, né? Ou o verdadeiro sentido de certas máximas, né? E aqui ele traz samaritano, nazareno, publicano, peageiro, fariseu, escribas, sinagoga, saduceu, essênio, terapeutas. Quando Kardec, fazendo uma analogia das obras, nós lembramos que quando Kardec ele está naquela fase desenvolvendo o Livro dos Espíritos, o primeiro livro, com 501 perguntas, ele também lançou essa obra, a Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, justamente para atender uma demanda sobre mediunidade, como trabalhá-la, né, os percalços, enfim. E mais tarde, ele vai elaborar o Livro dos Médiuns. Eu tô trazendo à tona aqui, relembrando isso, porque na Instrução Prática sobre as manifestações espíritas, nós lembramos que o Kardec colocou um vocabulário espírita extenso. Assim como ele está fazendo aqui, com notícias históricas, ele fez isso na Instrução Prática, usando várias terminologias que eram inerentes à doutrina espírita, para que as pessoas também não se perdessem em conceitos. Então, ele colocou um vocabulário bem extenso lá. E quando ele publicou o primeiro livro dos médiuns, ele enxugou, mas ele enxugou muito, né? Se a gente for comparar o primeiro vocabulário que estava na Instrução Prática, já para o segundo, no livro dos médiuns, segundo que eu falo, né? Já a obra, deixando de ser publicada e mais tarde publicada como o livro dos médiuns, o vocabulário perdeu muito, enxugou muito. Porque a intenção de Kardec, e isso ele deixa claro também em outro momento na Revista Espírita, que era de fazer, inclusive, um livro sobre, né, um vocabulário, um mini dicionário mais extenso ali. Eu estou falando isso porque, quando eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, o que me vem na cabeça é o Evangelho. A gente já bateu muito em cima disso nas apresentações, né? Segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo significa de acordo com o trabalho que foi feito, né, nesse período de 54 a 62 ali, né? Livro dos Espíritos, todos aqueles opúsculos, todo o trabalho, ou seja, toda uma teoria desenvolvida por Kardec e depois também uma prática, né, que vem dar esse volume. Então, para você entender o Evangelho, né, como o Espiritismo explica, sem misticismo, você tem que entender primeiro a base da doutrina que a gente está abraçando, que a gente está entendendo. Então, a gente vai olhar agora esse código divino, né? Código moral divino, como ele fala sobre o Evangelho, mas não mais com uma moral cheia de misticismo,
com castigos, com recompensas. Então, segundo o Espiritismo, segundo as leis de Deus, segundo as leis naturais, como é interpretado no Espiritismo. Então, quando a gente vai pegar esse evangelho, a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, é de não fazer uma interpretação dogmática, porque, afinal de contas, a maioria dos espíritas não são espíritas de berço. São espíritas que muitas vezes já vêm de outras correntes filosóficas ou de igrejas. E é muito natural que a gente, saindo da igreja, a gente traga conceitos daquela igreja que a gente pertencia. Então, se nós não tomarmos cuidado, a gente vai continuar lendo o Evangelho segundo a igreja que eu frequentava. O Evangelho segundo a igreja tal. O Evangelho segundo o pensamento filosófico que eu tinha tal, né? Então, a gente já tem que entrar nesse livro aqui olhando de acordo com os princípios espíritas estabelecidos pelos espíritos superiores e organizados e pensados por Kardec. Aí já é uma grande diferença. A outra diferença é, a gente vai entrar num livro que está abordando mais de 4.000, digamos assim, né? Mais de 4, 5.000 anos. Então, é como Kardec ele faz essa introdução. Então, tem palavras que já perderam o sentido, e mesmo quando a gente tenta entender o conceito, a gente ocorre num erro que a gente chama de anacronismo, que é analisar a história passada a partir do meu ponto de vista atual. Tendo esses cuidados, né, antecipadamente, e o primordial é lembrar que, segundo o Espiritismo, vem a parte histórica. E quando a gente fala a parte histórica, qualquer coisa que a gente vai estudar, que não é mais da nossa época, a gente tem que tomar alguns cuidados. Assim foi com o próprio estudo da doutrina espírita. Se a gente não entender o contexto de época, né, contexto político, econômico, social, histórico, a gente vai cair no erro do anacronismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, como ele está trabalhando com a moral do Cristo, a maioria das passagens está no Novo Testamento. E aí a gente tem um pequeno equívoco novamente. É muito comum a gente ouvir os espíritas falando que não precisa mais estudar o Antigo Testamento. Não sei se vocês já ouviram isso. Já ouviram falar que não precisa mais estudar o Antigo porque já tem o Novo. Mas o Novo não substitui o Antigo. O Novo é uma nova visão, né, daqueles homens que eram judeus. E toda a crença deles está baseada na lei mosaica. Afinal de contas, eram judeus, né? Então, o Novo Testamento é para contar justamente essa relação que eles tiveram com Jesus e essa nova forma, né, de ver a lei através de uma outra ótica. Então, não é dispensável o estudo do Antigo Testamento. Nós precisamos saber o que tem lá, quais são as histórias. O Kardec estava preocupado com isso aqui, mas a gente percebe que ele foi bem sumário, né? Ele não aprofundou. Primeiro porque se ele fizesse isso, ele teria que escrever um outro livro, né? Então ele colocou só algum vocabulário. Mas, no meu ponto de vista, isso aqui, Notícias Históricas, está posto para nos chamar a atenção da importância que é fazer um estudo, principalmente de cultura judaica, conhecer os livros que estão no Antigo Testamento, fazer correlação com o Novo, porque isso Jesus está fazendo o tempo todo.
quando ele conversa com os fariseus, ele se refere à lei, porque é o que está sendo discutido. Então, ele cita muito Levítico, ele cita Deuteronômio, ele cita os profetas, porque Jesus também conhecia, né, como um bom judeu, lógico que ele conhecia, ele era um mestre, né? Fernando quer falar alguma coisa? Uma coisinha, os próprios evangelistas, quando se reportam as coisas, eles sempre tentam casar com o Antigo Testamento. Ou eu estou enganado? Nem todos. Mateus, ele faz isso claramente. Mateus não dá um passo sem mencionar o Antigo Testamento, porque ele está. A ideia que se tem quando a gente lê Mateus é que ele está escrevendo para judeu, né? Agora, quando você vai em Lucas, ele está fazendo isso também, mas ele faz de uma outra forma. João é um totalmente diferente, né? É o que tem um olhar, no meu ponto de vista, muito mais filosófico do que os outros, né? Tanto é que a gente fala sinóticos, porque eles, né, são muito parecidos, né? Tem a mesma sequência e tudo. Mas você vê que Mateus, a abertura do Evangelho de Mateus é a genealogia. O que ele, a genealogia desde né, dos primórdios ali até chegar em Jesus, porque ele quer provar que Jesus é da linhagem de Davi. Então ele está mostrando para quem? Não, um pagão não sabe disso, né? Mas quando um judeu pega, ele está falando, é como se ele estivesse falando para o judeu, ó, tá vendo? Ele é o Cristo, porque ele vem da linhagem tal, é filho de, né? E tem toda uma genealogia ali. Mas, Exatamente como estavam nas profecias, né, Mar? Para comprovar as profecias do Antigo Testamento, né? então, e aliás, volta e meia eles falam, né? Como estava escrito, alguma coisa assim. Se bem que fazer um estudo sobre Antigo e Novo Testamento não é uma tarefa fácil, porque a gente pode cair em dois erros. Ser simplório demais no estudo, né? Ou, às vezes, ser minucioso demais, o que acaba, né? Para mim, são duas coisas que acaba atrapalhando a gente. É a gente tentar fazer um estudo, e às vezes é difícil, porque você não tem muita Bíblia com esse olhar que o Espiritismo nos traz, como fez Kardec, né? Mas é um exercício. Então, nós aqui nós temos o costume, né, de fazer estudo sobre cultura judaica, porque não é só as palavras aqui. Porque a própria Bíblia, ela tem o que a gente chama de estilos literários. Então, cada texto que está ali, foi escolhido um estilo literário. E dentro desse estilo, o autor ele pode usar e abusar, que está tudo bem. As parábolas, que tem um cunho, né, do exagero. Você, por exemplo, você tem praticamente uma ata do reinado, né, daqueles que foram os primeiros reis, né? Que a gente, o livro de Reis, livro um e 2, né? Primeiro o livro de Reis, segundo o livro de Reis. É uma ata do que aconteceu no governo daqueles homens ali, né? Então você tem uma série de estilos literários, e quando você entende esses estilos literários, você entende por que foram escritos daquele jeito. Então tem uma série de elementos que a gente deve se munir para poder entender essas escrituras. E não é tão complicado assim, né? A gente apenas tem que ter a metodologia correta. Nós, é que nós não temos mais como fazer mais um estudo desse. O que a gente pode fazer são pequenos estudos a respeito de alguns temas para esclarecer as passagens do Evangelho. O propósito desse estudo nosso aqui do Evangelho é fazer
o estudo das máximas de Jesus segundo o Espiritismo, mas a gente vai trazer também alguns elementos quando for preciso, né? Então, tem muitas passagens que são narradas aqui que eu costumo falar para as pessoas. Quando você conhece a cultura judaica, quando você conhece a história, é como se o evangelho começasse a ficar colorido, porque você começa a entender em que contexto está sendo aquela conversa, por que que Jesus falou aquilo, ou por que que o fariseu falou aquilo. Quem é um fariseu, né? Quem é um saduceu? Quem eram os reis? Porque quando fala rei, Jerusalém, eles sempre tiveram rei. E todo rei teve um profeta. O profeta era mais ou menos o cara que ficava apontando o dedo lá para o rei quando ele estivesse fazendo coisa errada, né? Então, tem muita coisa que às vezes a gente não se atenta, né? A morte, por exemplo, de João Batista foi devido justamente. Ele era o profeta que tinha a tarefa de chamar a atenção do rei, né? E ele chamou a atenção demais, né? Foi preso e mais tarde cortaram a cabeça. Então, aí quando você começa a entender, porque essa história aí, ela vem lá, né, da relação do povo ali no Egito. E antes disso, começa em Abraão, né? Abrão, né? Depois ele se torna Abraão, né? Então, quando você começa a conhecer a história do povo judeu, entender como é que eles se relacionavam com esse Deus, né? Não mais com uma visão religiosa que eu falo religiosa cristã, né? Porque a igreja ela pegou o judaísmo e cristianizou de acordo com a visão dela e depois encheu de dogma. Então, o anjo da igreja não tem nada a ver com o anjo do judeu. O anjo judeu, ele é um homem parrudo, barbudo, né? A gente vai ver essas relações conforme a gente vai. Porque é tudo uma figura de linguagem que existe ali. Então, é bem diferente quando você vai olhar a relação do povo judeu com esse Deus, né? Essa relação com esse Deus que eles estão procurando entender, procurando se relacionar da melhor forma possível ali, até a chegada de Jesus e Jesus ressignificando toda essa cultura. O problema é que depois que Jesus ressignifica, a, passados 3 séculos aproximadamente, a igreja acaba virando uma instituição. E a gente sabe o que acontece quando uma ideia é institucionalizada. Ela é comandada por homens, homens são falhos e acabam desvirtuando os conceitos. Foi o que aconteceu. Então, fazendo essa breve, mas já um pouco extensa, né, reflexão antes da gente entrar no texto, não é só saber essas palavrinhas aqui, samaritanos, saduceus, publicanos. A gente precisa conhecer muito mais da história. E o primeiro quesito que eu já coloquei, né, desde o início, segundo o Espiritismo. Não é segundo a igreja. Porque a gente vê muitos evangelhos feitos em casas espíritas que parece uma missa. É muito, muito carregado de conceitos da igreja. Então, a gente deve meditar um pouco mais a respeito, né, de que evangelho, de qual é a forma que a gente está lendo esse evangelho. Eu só gostaria de comentar de que eu consigo entender um pouco melhor o Antigo Testamento porque eu estou lendo a tradução do Frederico Lourenço.
que ele tem muitas explicações, muitas notas. Na introdução de cada profeta, ele faz uma cronologia, enfim, ele né, põe contexto histórico e social, então me abriu assim muito a compreensão e entendimento do Antigo Testamento, do Velho Testamento, como ele coloca ali. É uma boa lembrança que você trouxe, né, a respeito das traduções da Bíblia, de toda a Bíblia, né, do Antigo e do Novo Testamento, feitos pelo português, né, o Frederico Lourenço. As traduções do Frederico Lourenço, elas são muito boas, porque ele faz uma tradução do original, né, grego, que está tudo em grego, né? Inclusive o próprio Antigo Testamento, hoje em dia o grego é até mais, digamos assim, é até mais confiável, né? Porque se preservou, enfim. E depois a gente, no final do estudo aqui, a gente deixa projetado as imagens das Bíblias. Mas tem várias Bíblias. Para mim, essa do Frederico Lourenço é uma das mais importantes edições, né, que a gente tem até agora. Como eu falei, tem a Bíblia do Peregrino, tem a nova versão internacional, tem Bíblias americanas, né, e inglesas, que também são muito boas. Pena que eu não domino essas línguas. Mas para quem domina como Antônio, fica a dica aí. Bem, vamos aí para o texto, então. Samaritano. Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, ela foi, sob o domínio romano, a sede administrativa da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornarem mais profunda a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros, que a esse foram depois anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio, a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes daquele tempo. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Mediterrâneo Oriental, particularmente em Nablus e em Jaffa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só se casam entre si. Sabe que eles, como foi colocado aqui, eles têm as escrituras mais antigas está na mão deles, dos saduceus. Ainda tem saduceus, né? Se eu não me engano, cerca de 1.000, estão todos espalhados ali naquela região. Tanto é que aí é que está o problema, né? Que muitas vezes, para você ter acesso a esse material, só eles têm, né? Então, os fariseus ficavam à, à mercê deles, né? Nesse sentido, né? Então, eu trouxe um pequeno material, muito resumidamente, né? Para a gente falar um pouquinho sobre essas tribos de Israel. Então, eu trouxe aqui só para a gente relembrar, né, essas tribos. Quem eram essas tribos? As tribos de Israel são clãs de ascendência hebraica,
que teriam se originado na família de Abraão, Isaque e Jacó, os três principais patriarcas judeus, segundo a Bíblia. Bem, a gente lembra, né, que Abraão ele sai da sua terra de Ur, né, e vai caminhando junto com a esposa, que era Sarai, e o sobrinho Ló. E aí ele faz toda aquela caminhada que a gente não, a gente vai pular essa parte, é muito extensa. Bem, Abraão, mais tarde ele se torna Abraão e a esposa Sara, mudam o nome, né? E ele então tem um filho. Ele tem outros filhos, né? Mas ele tem um filho, Isaac. O Isaac tem dois filhos, né? Que é Jacó e o Esaú. Mas o Jacó, ele ficou como. Porque aqui a gente só está falando de primogênitos, né? Se a gente for falar de todos os filhos que esses homens tiveram, a gente não vai. A gente vai ficar aqui lendo uma lista, né? Então, Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó. Então, esses são os três principais patriarcas judeus. Foram 12 tribos de Israel chamadas com os nomes dos filhos de Jacó. Então, Jacó teve Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon e Benjamim. A tribo que seria do filho de José foi dividida em duas, recebendo o nome de seus herdeiros, Efraim e Manassés. Aqui deixa eu só fazer um pequeno comentário, né? Aqui estão os filhos de Jacó. Mas Jacó também teve um filho, né? Que Benjamim era o mais novo. Mas antes dele tinha José. E quem não lembra da história de José do Egito? Os irmãos, com ciúme, jogaram ele no buraco, o José, né? Depois ficaram, não quiseram matá-lo, ficaram com medo e resolveram então vendê-lo como escravo. Ele vai escravo para o Egito, seca, né? Então eram 7 anos de fartura e 7 anos de, 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 de seca. Então ele interpreta o sonho do faraó e ele cai na graça do faraó. Mais tarde, os irmãos reencontram com ele, eles fazem as pazes e então José traz todos para morarem com ele. Quase terminando essa história, o pai, que achava que ele tinha morrido, porque era o favorito dele, né? Ele abençoa os dois filhos de José, que é Efraim e Manassés. Por isso que ele está se referindo aqui, né? Que a tribo que seria de José foi dividida em duas, Efraim e Manassés. Se você contar aqui, vai dar 13. Mas por que 13, né? Se são 12? Bem, a gente vai falar agora. A história das tribos de Israel é contada principalmente nos livros Gênesis, Êxodo, Josué e Reis. Bem, em Gênesis é que a gente vai ver todo esse movimento, né? Em Êxodo, quando isso daqui, José, depois que morre, o faraó morre, lembra que aí eles começam a maltratar os descendentes, né, de José. Aí sim vem aquele negócio das pragas e depois Moisés retira e leva para o deserto. Então, Josué e Reis. Reis, primeiro e segundo rei, é muito importante ler, porque é aqui que vai se dar a cisão das 12 tribos em tribos do norte e tribos do sul. Tribo de Judá e os fariseus não, e os samaritanos. Né? Então, aqui que começa toda a encrenca, e aí eles passam a realmente, né, se, se odiar, né, digamos assim. A divisão das 12 tribos de Israel. Então, aqui a gente tem um mapa, né? Aqui tem o Mar Morto. Então, aqui a gente vai ver, né? Asser, Naphtali, Manassés, Isacar, Nebulon, Zebulon, etc., né?
Foi a partir das tribos que a terra prometida aos judeus foi dividida. Somente a tribo de Levi não recebeu território, pois ganharam de Deus a missão do sacerdócio e viviam nas cidades das demais tribos. Apesar de o total de 13 tribos, territorialmente foram 12, pois a tribo de Levi vivia espalhada entre as demais. Então agora ficou claro, né? Por quê? Porque a tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes. Então eles não iam se ocupar em lavrar a terra e cuidar de gado. Eles iam ser mantidos para, né, trabalhar justamente com a espiritualidade, né? Os clãs que inicialmente começaram como famílias cresceram e se transformaram em populações significativas. Eles habitaram a região de Canaã, a terra prometida, que hoje corresponde ao território de Israel, da faixa de Gaza, da Cisjordânia, do Líbano e parte da Jordânia e da Síria. Com tanta guerra, a gente não sabe nem mais como é que está isso, né? Para falar a verdade, né? Outra coisa interessante, quando a gente vai estudar a história através... Porque a Bíblia, antes de ser um livro sagrado, né, como impingiram essa ideia na gente, para o judeu não é só um livro sagrado, é um livro que deve ser lido, meditado, estudado, como, inclusive como um livro de história, né? Então, você vê que o viés de lidar com os textos é totalmente diferente, né? A gente trata com uma coisa que você não pode nem pegar. Tem gente que abre em casa e deixa aberta em cima de uma estante como se fosse um objeto místico, né? E o judeu não está preocupado em fazer enfeite, né? Porque a pessoa deixa a Bíblia aberta, mas não lê. O judeu, ele dorme com aquilo, ele lê, medita, estuda, né? Outra diferença também. Mas a gente vai ver que a própria história de Abraão com o sobrinho Ló, a população deles começa a crescer, os escravos que ele tem, o rebanho começa a crescer e acaba tendo desavença entre eles. Chegando num determinado momento, como os dois se amam, eles resolvem então fazer o seguinte, né? Vamos nos separar. Para onde que você quer ir? Aí o Ló escolhe ir para um lado e ele fala, então você vai para um lado e eu vou para o outro. Essa é a ideia, né, dos clãs aqui dividirem, né, em regiões. Porque todos eles tinham várias mulheres, tinham escravos, tinham rebanho, e era natural que quando eles se apossaram Mas, dessa terra, tal da terra prometida, cada um pegou um pedaço de terra para si. Mário, com essa colocação, esse último parágrafo que tu colocou ali do slide, essa parte histórica que vem, né, já há tantos séculos, porque isso aí remonta desde 800 antes de Cristo, né, 900, 800, e a gente compreende a guerra que hoje existe, até hoje existe, né? As terras que, né, os israelenses querem, lutam por elas, porque vem daí, né? O entendimento que isso pertence a eles, né? Agora que quando eu li aquilo ali, lembrei. Quando a gente olha para a história, como você colocou, a gente vê que eram povos, primeiro, né? Quando eles vão entrar na Terra Prometida, finalmente, né? Que Moisés está chegando ali, quem entra é Josué. Mas quando Josué entra é para matar quem estava lá, para poder se apossar da terra. Eles viviam em constante conflito, era com os cananeus, era com os amoreus, era com todo aquele povo ali, Toda aquela região ao redor. toda aquela região. Então, agora parece uma coisa curiosa, né, porque o conflito existe até hoje. Pois é, Então, quando Jesus vai incrível. para essa região e ele ressignifica a lei mosaica, parece que uma boa parte do mundo entende essa ressignificação e tem uma outra colocação, né? Muito embora a gente ainda viva em guerras, né? Não como essa guerra bélica aí, mas, né? É um pouco diferente. E parece que são os espíritos refratários que estão ali, né? Que E é continua incrível como o continua espírito isso, ódio, né? porque quando você divide, né, ah, os filhos, em que um lado vai para o lado da. Eu não me lembro dos nomes,
mas uns que são os que hoje atualmente são as tribos ditas árabes, né? E depois os israelenses, ah, é da mesma família, só são dois irmãos, é Esaú e Jacó, não é? Não, então, Abraão, ele queria, porque queria ter um filho, né? Mas ele não conseguia ter um filho com a esposa. Então, a esposa oferece a escrava Agar, e ele tem um filho com ela, que é Ismael. Ismael, ele vai dar origem ao povo árabe. Finalmente, ele consegue ter um primogênito, e aí ele coloca o nome de Isaac. Pois é, o Isaac, ele dá continuidade à linhagem, né, hebraica. E Hebraica. Ismael, ele vai formar o povo árabe. Então, Isso. são brigas de irmãos, até De hoje. irmãos até hoje. É. Então, as próprias tribos que passaram a se odiar já no tempo de Jesus. Então, por Já isso que eu estou muito antes, trazendo né, Marco? aqui, né, É. eu estou trazendo aqui um pouquinho, só um pouquinho, né, dessa apresentação aqui, para a gente. Agora, lógico que a gente não vai ter tempo hábil para falar toda a história. Continuando aqui, os clãs que inicialmente começaram como famílias cresceram e se transformaram em populações significativas. Eles habitaram a região de Canaã, terra prometida, que hoje corresponde ao território de Israel, da faixa de Gaza, da Cisjordânia, do Líbano e partes da Jordânia e da Síria. Significados das 12 tribos de Israel. A Bíblia conta que Jacó, após ter tido um encontro com Deus, teve seu nome mudado para Israel, e os seus descendentes se tornaram o povo de Israel. Então, é aquela história, né, de Jacó lutar com o anjo, e como o anjo não o vence, ele fere na perna. A gente, lembrando um pouquinho aqui. São os filhos de Jacó que nomearam e compuseram cada uma das 12 tribos, iniciando a formação do povo de Israel. Sendo Jacó neto de Abraão, chamado por Deus, o povo de Israel também é considerado o povo de Deus. Então, quer dizer, Israel vem justamente do nome que Jacó ganha após aquela luta com o anjo, né? Após a escravidão no Egito, os hebreus das 12 tribos chegaram à terra prometida de Canaã e, com a divisão do território em tribos, iriam formar o seu povo. Resumidamente, falando um pouquinho, né, das 12 tribos, seria esse o nosso comentário por hora. Vamos, então, continuar o nosso texto. Nazareno, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto ou perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas mosaicas com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no século IV. Membro de uma seita judaica da Palestina e Síria, seria os ebionitas. Nós trouxemos aqui uma observaçãozinha sobre essa palavra nazareno, que quando a gente vai na antiga lei de Moisés, a palavra não é nazareno. Lá está escrito nazireu, que vem do hebraico, nazir. O que eram os nazireus? Então, é exatamente o que Kardec colocou ali. Aqui eu só estou fazendo uma ressalva. Na antiga lei de Moisés, e aqui a gente pode conferir essa passagem no livro Números, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 21.
Então, na antiga lei de Moisés, havia o Instituto do Nazireato, e os que assumiam esse voto eram chamados nazireus, com as seguintes obrigações. O voto podia ser temporário ou perpétuo, e envolvia pureza ritual, não se aproximar de cadáveres nem membros de parentes próximos para não se tornar impuro. Segundo, abstinência, não consumir vinho, nem bebida alcoólica, nem uvas, nem derivados da videira. Terceiro, cabelos. Não cortar o cabelo durante o período do voto. Ao fim do voto, raspavam a cabeça e ofereciam sacrifícios no templo. Exemplos bíblicos de nazireus. Sansão, nós podemos conferir no livro de Juízes, capítulo 3 e 5, nazireu desde o nascimento. Sua força estava ligada ao cabelo não cortado. Quem não conhece a história, né, de Sansão e Dalila? Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Ana, que é a mãe de Samuel, consagra seu filho ao Senhor. Ela deixa, inclusive, né, num templo o filho dela. Né? E mais tarde Samuel se torna um profeta. João Batista, segundo alguns estudiosos, nunca bebeu vinho. Lucas narra, né, no Evangelho, falando sobre João Batista, o que sugere prática semelhante. Então, quer dizer, não que seja efetivamente. Nazireus, como eu falei no começo, é diferente de nazareno. Em português e em outras línguas modernas, a semelhança entre nazireu e nazareno gera confusão, mas no hebraico são palavras diferentes. Está vendo aqui? Vocês que manjam bem do hebraico, né? Nazireu, tá vendo? Né? Consagrado, separado, e nazareno, relativo a Nazaré. Por isso que a observação de Kardec é bem apropriada, porque ele coloca ali no trecho, né? Mais tarde, ou seja, nem sempre se falou de Nazireu se referindo, né, aos primeiros cristãos. Apenas pegaram essa ideia dos nazireus e mais tarde os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Então, na realidade, não seria nazareno, seria nazireus. Por isso que eu coloquei essa notinha aqui É. embaixo, essa observação. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré, mas o termo original ele vem de Nazireu. Mas como ele coloca aqui Sansão, Samuel e João Batista, que eram nazarenos, eu acredito que esse entendimento de Kardec aqui, ó, talvez ele não só, não sei, Mário, mas a impressão que eu tenho é que não teria que ser nazireus. Mas como nazarenos se usa mais tarde, quando Jesus, né, veio, e aí todos aqueles seguidores de Jesus, né, os cristãos seriam os cristãos que seguiam Jesus, que era da cidade de Nazaré. Então, Nazaré é a cidade de Nazaré, Jesus era de Nazaré, então os cristãos que seguiam Jesus eram os nazarenos, e não nazireus, como Kardec coloca aqui. Não, ele coloca Entendeu? Eu Nazareno, fiquei. né? Ele coloca Nazireno. O Kardec botou Bom, ele coloca nazarenos. Nazareno. Hum. Olha, a gente tem que levar em consideração uma outra coisa. A Bíblia que o Kardec está usando é a Bíblia de Sass. E Sim. ele tá tentando ser fiel àquela tradução, né? Uhum. Então, ele está usando os conceitos que está ali. Mas hoje, os estudos que você tem aponta Isso, a exatamente gente consegue para esse atuar detalhe. com Não uma é compreensão nazareno, é diferente. nazireu. Nazareno Aham. é derivado de nazireu por conta, né, dessas É. semelhanças, inclusive, sobre essas abstinências, sobre esses votos, né? O Kardec ele traz pequenos elementos aqui para que a gente se aprofunde, porque o Kardec ele realmente ele não está preocupado em fazer um estudo, uma exegese bíblica.
Eu acredito até que ele cortou muito vocabulário da instrução prática, quando colocou no livro dos médios, para que o livro não se tornasse um tijolo, com um capítulo desse tamanho com um dicionário. Ele não faria a mesma coisa aqui, mas eu acredito, né, que quando ele traz esses elementos aqui, é nos chamando a atenção para que a gente aprofunde. Publicanos, assim eram chamados, na antiga Roma, os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a natureza, quer na própria Roma, quer nas outras partes do império. Assemelhavam-se aos arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França e que ainda existem em algumas regiões. Os riscos que eles corriam faziam que se fechassem os olhos para riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de muitos, era fruto de exações e de lucros escandalosos. O nome publicano se estendeu mais tarde a todos os que administravam dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócio. Diz-se, às vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, com referência a uma fortuna de má procedência. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus aceitaram com mais dificuldade e o que causou mais irritação entre eles. Dele resultaram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa por ser considerado contrário à lei. Formou-se até um partido poderoso, em cuja chefia estava um certo Judá, apelidado o Gaulonita, que estabelecera como princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto e, em consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Daí a aversão que votavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, assim como as pessoas de suas relações, e confundidos na mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter intimidade com eles. A gente vai lembrar de Zaqueu, né? Todo mundo ficou, nossa, mas ele vai comer com um publicano, ele vai entrar na casa de um publicano, e lá se realiza, como diz Jesus, né? A salvação entrou nesta casa, fazendo inclusive uma, um trocadilho, né? Porque Yeshua, Jesus, em hebraico, também tem um significado de salvação. Então, Jesus acaba fazendo um trocadilho com o próprio nome, né? Quem eram os zelotas? Porque, na verdade, ele se refere, né, a a esse grupo, mas ele não determina que eram zelotas, né? Mas o Judá, citado por Kardec, o Gaulonita ou Galileu, foi um dos fundadores e líderes mais destacados dos zelotas. Os zelotas foram um movimento político-religioso judaico do século I que defendia a resistência ativa e armada contra o domínio romano. Rejeitava o pagamento de tributos a César por considerá-lo uma ofensa à soberania de Deus. Esperava a vinda de um Messias libertador político. Era profundamente nacionalista e teocrático. Queriam restaurar a liberdade de Israel sob a lei de Deus. Bem, a gente tem que lembrar que um dos 12 apóstolos de Jesus é chamado de Zelota nos evangelhos e trata-se de Simão, o Zelota, o Zelote. Outra coisa também, você pode ver que o próprio Judas, ele tem uma postura, né, e ele tem um viés ali, né, de Zelote. Né? Então, os Zelotes eram esses personagens históricos. Portageiros ou peageiros eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos
incumbidos principalmente dos direitos de entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos às dos empregados de alfândega e recebedores de direitos de barreira. Compartilhavam da repulsa dirigida aos publicanos em geral. Essa a razão por que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano associado à expressão gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, indignas de conviver com pessoas distintas. Praticamente é um cobrador de imposto num grau menor, né? É um, é um agente da Receita Federal nos aeroportos, nas divisas. Fariseu, do hebreu parash, divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das Escrituras e tornadas artigos de dogma. Entre doutores, constituía assunto de discussões intermináveis, na maioria das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se cordialmente entre si, como acontece quase sempre. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, especialmente sob Hircano, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. No entanto, como este último lhe restituiu as honras e os bens, os fariseus recobraram seu poder e conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, quando então o seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Uma nota sobre Hircano. Hircano I, ou João Hircano, sumo sacerdote e rei dos judeus, expandiu e levou à sua terra, a Judéia, à independência. E Aristóbulo, rei da Judéia, foi envenenado por Pompeu. Não vamos aqui fazer muitos comentários para a gente também não se demorar muito. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Para eles, a religião era mais um meio de chegarem a seus fins do que objeto de fé sincera. Da virtude só guardavam a ostentação e as exterioridades, embora exercessem, com isso, grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Essa a razão porque eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Kardec cita aqui o Evangelho, né? Capítulo 4, item 4. Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, que prezava, sobretudo, a simplicidade e as qualidades do coração, que na lei preferia o espírito que vivifica, a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, transformando, em consequência disso, em seus inimigos obstinados. É por isso que eles se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra Jesus e eliminá-lo. Escribas. Nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus.
Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles voltavam aos inovadores. Por isso, Jesus os confundia na mesma reprovação. Sinagoga. Do grego, sinagoge, assembleia, congregação. Só havia na Judéia um único templo, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus para lá se dirigiam todos os anos, em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da Dedicação e dos Tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus viajou algumas vezes para lá. As outras cidades não possuíam templos, mas sinagogas, edifícios nos quais os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas, sob a chefia dos anciãos, dos escribas ou doutores da lei. Nelas também se faziam leituras tiradas dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, a que cada um podia tomar parte. É por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas servem de templos para a celebração do culto. Saduceu, seita judia que se formou por volta do ano 248 antes de Jesus Cristo, assim chamada por causa de Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, acreditavam em Deus, mas nada esperando após a morte, só o serviam tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a sua providência. Assim, a satisfação dos sentidos constituía para eles o objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga, não admitindo nem a tradição, nem qualquer interpretação. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, embora contasse em seu seio importantes personagens. Tornou-se um partido político oposto constantemente aos fariseus. O nome saduceu provavelmente deriva de Zadok ou Sadoc, um sumo sacerdote do tempo do rei Davi, cuja linhagem sacerdotal era considerada legítima. Consta em Ezequiel, capítulo 40, versículo 46. Os saduceus eram, em grande parte, descendentes ou associados a essa elite sacerdotal. Surgiram como um grupo distinto durante o período helenístico, especialmente após a revolta dos Macabeus, em um contexto de tensões entre influências helenísticas e a tradição judaica. Os saduceus eram uma seita judaica influente no período do Segundo Templo, século II a.C., até 70 depois de Cristo, composta principalmente por membros da elite sacerdotal e aristocracia de Jerusalém. Diferentemente dos fariseus, aceitavam apenas a Torá, que eram os 5 livros de Moisés, como autoridade religiosa, rejeitando tradições orais e crenças como ressurreição dos mortos, existência do anjo ou dos espíritos. Eram associados ao Templo de Jerusalém, tinham poder político e religioso e colaboravam com as autoridades romanas. Sua influência diminuiu após a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Essênios ou Esseus, seita judia fundada por volta do ano 150 antes de Jesus Cristo, ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiro, formavam entre si um tipo de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e pelas virtudes austeras. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma,
e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura. Contrários aos saduceus sensuais que negavam a imortalidade, bem como aos fariseus de rígidas práticas exteriores e de virtudes apenas aparentes, nunca os essênios tomaram parte nas querelas que dividiram essas duas seitas. Seu gênero de vida se assemelhava ao dos primeiros cristãos, e os princípios da moral que professavam levaram algumas pessoas a supor que Jesus fizera parte dessa seita, antes do começo de sua missão pública. É certo que o mestre deve tê-la conhecido, mas nada prova que se houvesse filiado a ela, sendo, pois, hipotético tudo quanto se escreveu a esse respeito. Uma nota de Allan Kardec. A morte de Jesus, supostamente escrita por um irmão essênio, é uma obra completamente apócrifa, escrita para servir a determinada opinião. Ela traz em si mesma a prova de sua origem moderna. Também a gente trouxe só uma parte, mas o próprio texto que Kardec, a síntese que Kardec fez, né, de uma certa forma, dá para a gente ter uma ideia, né, do que é um essênio. A gente aqui no começo também a gente falou, né, sobre os achados, né, nas cavernas lá em Qumran. E é lógico que provavelmente deve ter sido conservado justamente por eles, né, pelos essênios. Terapeutas, do grego terapeutes, formado de terapeuen, servir e cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se, como esses últimos, à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era extremamente frugal, devotados ao celibato, à contemplação e à vida solitária. Constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas. Considerou-a uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Fossem judeus ou cristãos, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Bem, nós encerramos aqui a leitura e comentário da terceira parte da introdução, notícias históricas, e o nosso próximo objeto de estudo será introdução, agora a parte 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Eu fiquei pensando, né? O judaísmo não tinha, apesar de acreditar na vida, da sobrevivência da alma, eles não tinham uma concepção sobre a vida espiritual. Esse foi um grande problema com a vida de Jesus. Ele começa a falar da vida após a morte. Porque eles não tinham uma ideia assim muito definida, né, sobre o que acontecia com a alma após a morte. Por isso que eles falavam de ressurreição, que é diferente de reencarnação, né? Eles sabiam que a alma ia, inclusive, inclusive se a pessoa tivesse uma morte ruim, ou se a pessoa tivesse uma vida ruim, né? Eles falavam que iam para o Sheol, né? Uma espécie de um lugar que não muito bom, né? Que não tem nada a ver com o inferno, né? A ideia era outra, né? Mas eles não sabiam como é que isso se dava. Então, por isso que Jesus, porque tem gente que fala, por que Jesus não falou de reencarnação? Por isso que não existe reencarnação, ele não falou. Mas pensa, ele está falando com pessoas que não têm a mínima ideia. E ele não iria violentar consciência, né?
Então, Jesus fala assim de uma forma meio velada, através de parábolas, para eles irem tentando assimilar. Ah, eu acho muito engraçado quando você está lendo o Evangelho e, de repente, Jesus morre na cruz e eles vão se esconder, né? E aí um olha para a cara do outro e vão consultar Pedro, né? E aí, Pedro, o que que a gente faz? Falou, vamos ficar aqui um tempo, depois a gente vai pescar. Não está assim, né? Com essas palavras, mas basicamente acabou, né? Acabou. Ele foi morto, né? E aí, quando eles veem Jesus vivo, né? Ressuscitado, como eles pensavam, aí eles entenderam o que Jesus falava veladamente e por parábolas, eles olhando para Jesus, eles entenderam, né? Então houve uma modificação em todos eles a partir daquele momento. Tanto é que nenhum deles fugiu da morte, né? Todos, porque aí eles entenderam que reino era esse, entenderam do poder daquele ensinamento que eles estão recebendo. E aí você vê o trabalho de Jesus, né? Não violentar a consciência, mas conscientizar e preparar essas consciências para uma nova visão. E dormir feito anjinhos. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo.